pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, vamos lembrar o que a gente fez no vídeo anterior. A gente falou sobre a representação e interpretação geométrica de sequências, e lá a gente explorou realmente o comportamento das sequências via duas vertentes: a posição na reta e o gráfico desde um ponto de vista de função. Logo aqui, então, a gente vai falar agora sobre limites e convergências de sequências, que foi basicamente o comportamento que a gente encontrou lá. A gente se deu conta que, de um jeito visual, a gente se deu, em alguns exemplos, a gente percebeu que realmente a sequência, mesmo tendo infinitos elementos dentro dela, ela conseguia se acumular em algum lugar. Então, agora nosso trabalho é tentar explorar essa propriedade que a gente encontrou e tentar definir, ou pelo menos colocar de um jeito formal, quando uma sequência possui este tipo de propriedade, que para a gente claramente é bem importante. Assim, a gente vai dar uma definição de que seria uma sequência, quando uma sequência tem limite, e uma coisa bem importante aqui para a gente trabalhar é a gente observar que basicamente a gente está usando a mesma notação do cálculo 1. Então, novamente, a gente faz referência ao cálculo 1 e, claramente, como queremos falar de limite, queremos falar que um conjunto de pontos está se acumulando em algum lugar, então a gente vai tentar chamar esse conhecimento prévio que a gente tem de lá para tentar explicar e colocá-lo aqui também, para tentar formalizar essa definição. A princípio, então, a gente vai falar que uma sequência tem limite, ou seja, esse L deve estar nos reais, ou seja, é bem importante, porque, observemos, a gente pode ter este tipo de comportamento. A gente poderia ter que o limite, quando n tende a infinito, de a n seja infinito. Isso está errado? Não. Ele está me falando alguma coisa? Sim, ele está me falando o comportamento dessa sequência. A gente está falando que ele está indo para o infinito. Então, de fato, ele está me dando um comportamento, mas pelo menos o fato dele ser infinito, ele me mostra, me diz que não está se acumulando. Então, para a gente não é tão relevante falar que esse limite está se encaixando em algum lugar, porque neste caso, claramente não, é infinito. Então, a gente vai falar que uma sequência possui limite, ou seja, se ela está se acumulando em algum lugar, se que sempre pensando no infinito. Por quê? Porque lembrem que a gente está trabalhando com uma listagem de elementos. Então, aqui a gente vai trabalhar sobre limites infinitos. Agora, dois jeitos de notá-lo, com a mesma notação que a gente usava do cálculo 1, que era do limite, ou, como a gente estava explorando no passado vídeo, que a gente falava, que um conjunto estava se encaixando quando n estava indo para infinito. O importante é a gente ter noção de que a gente, para nosso caso, são limites infinitos, mas um pouco mais forte do que isso. É sempre o n indo para infinito. Já a gente não tem aquela parte de a variável estar indo para menos infinito, que também fazia parte dos limites infinitos. Tá? Então aqui a gente vai tentar se aproveitar disso. Vamos a falar que o limite se encaixa num valor L real, se cada vez que a gente for aumentando o n, eles ficam tão próximos a L como a gente quiser, como no caso do vídeo anterior. A gente, de um jeito gráfico, vimos um exemplo onde ele se encaixava e entre mais grande fosse o n, cada vez ia mais perto do zero. E num outro exemplo, a gente viu que acontecia uma coisa bem parecida, mas agora se encaixando no número 1. Então, isso também eu falei lá para a gente pensar, para vocês ir analisando o que era o que isso estava acontecendo e para a gente conseguir lembrar coisas do cálculo 1 que eram bem parecidas e que a gente pode usar aqui. Então, se esse limite existir, ou seja, a gente vai falar que existir, esse que? Se existe CL, que pertence aos reais, e que me mostra que ele está se encaixando. Então, a gente vai falar que ele existe, tá? E, além disso, vamos falar que essa sequência converge. Ou seja, vamos a trocar a palavra de que se encaixa, vamos a trocar a palavra de que se acumula, e vamos a falar agora que converge. Sim? O que é convergente? A sequência converge, o que é convergente? Caso não, então a gente vai falar que diverge. Ou seja, a gente vai falar que diverge quando não consigo encontrar um número L real para o qual a sequência está se encaixando, está se acumulando. Ficou claro? Então agora vamos continuar e vamos a tentar criar um paralelo e também tentar sempre chamar coisas que
me lembram o cálculo 1. Tá? Agora sim, vamos a dar uma definição um pouco mais formal. A gente vai falar qual é a definição do AN, ter um limite. A gente está falando, estamos usando exatamente a mesma notação. O limite quando n vai para infinito de uma sequência AN é igual a L, se que. Então agora observem aqui, se para todo epsilon, vamos falar aqui, se para todo epsilon existe um numerinho nos naturais, se eu consigo encontrar um número nos naturais, dado que para qualquer número maior daquele que eu encontrei, a diferença entre a sequência e esse número é menor que epsilon. Ou seja, na verdade o que está me falando aqui é que se acumula. Isso que está me falando. Eu consigo encontrar um pedacinho, eu consigo encontrar para qualquer intervalo ao redor daquele que eu acho que é o limite, eu consigo sempre encontrar um numerinho, tal de que aí para frente todos os elementos da sequência estão se encaixando lá. Vamos a deixar, eu sei que fica aqui um pouquinho embaralhado, está aqui com metalinguagem, é um pouco formal, ou na verdade bem formal, mas então vamos a tentar desgrudar isso um pouco para realmente a gente entender que é o que me diz essa notação, tá? Sendo assim, então, vamos nos lembrar do cálculo 1, onde a gente conhece uma definição muito, muito parecida, na verdade quase que igual, onde a gente só deve ter em conta que x está nos reais. Agora estamos trabalhando com uma variável que pertence aos reais, e observem aqui, é a nossa mesma notação, o x está indo para infinito, a função está indo para ele quando o x está indo para infinito. Então, basicamente, é nossa mesma notação, a única diferença é que para aqui, repito, x está nos reais, e, para nosso caso, n está nos naturais. Então, também a gente lembra que esta definição faz parte de uma das peças fundamentais do cálculo 1, onde a gente procura encontrar informação e comportamento da função. Para este caso, a gente fala que f possui uma assíntota horizontal em L, que pertence aos reais, tá? Se acontecer esta primeira parte ou se acontecer esta segunda parte. Sendo que aqui, observem, o x está indo para infinito, mas também pode ir para menos infinito. Mas para nosso caso, esta segunda parte já não seria precisa. Por quê? Porque já que a gente está falando de uma listagem, estamos falando de sequências, lembremos que nosso domínio são os naturais e eles somente fazem parte dos positivos. Tá? Então, observem aqui também, novamente, tem uma definição em metalinguagem que basicamente é a mesma que a gente acabou de definir para a sequência. Observem, neste caso, isso, que para qualquer intervalinho que me dê, qualquer, sem importar, a gente consegue encontrar um numerinho, a gente consegue encontrar alguém nos naturais, tal de que para qualquer número, que seja maior que esse que a gente encontrou, a diferença entre as imagens, ou seja, se eu comparo a imagem com aquele que eu acho que é o limite, ele é menor que epsilon. Ou seja, aqui está falando isso, na verdade, que se encaixa, sim? Está falando que está se acumulando no contorno dele. Então, observem que a única diferença para este caso é que x está nos naturais e para nosso caso, n está nos inteiros. Nos inteiros positivos ou nos naturais. Tá bom? Então, n está nos naturais. Então, vendo isso aqui, eu quero que fique bem claro que por que essa relação estreita com o cálculo 1. É bem importante, então, a gente entender que é muito importante, então, a gente estar ciente que devemos lembrar muito bem esta parte de cálculo 1. Se alguém sentir que está mancando, que não está lembrando bem, é bom ir dar uma olhadinha lá nessa parte para você não ter um pouco de dificuldade. Então, é bom você ir dar uma olhadinha lá e isso vai facilitar com certeza o nosso entendimento nessa parte. Tá? Então, para continuar, vamos dar uma ideia gráfica do que seria isso. Vamos escrever novamente aqui, vou escrever toda a definição aqui, que para todo epsilon maior que 0, existe um numerinho nos naturais, tá? Que a gente encontra, tal de que se, vou colocar aqui por enquanto, x maior que Cn que a gente encontra, isso implica que a distância da imagem, aquele que eu acho que é o limite, é menor que epsilon, tá? Então vamos a ir escrevendo, vamos a ir vendo aqui. Por enquanto, eu vou ir colocando aqui, vamos a colocar aqui uma reta para notar que esse seria como nosso limite, tá? Esse vai ser como nosso L. E então,
vamos a colocar aqui um intervalinho. Então, agora sim, vamos a ir por partes. Para todo epsilon maior que zero, então o que a gente teria? Então, pegue qualquer intervalinho, contorno, pegue qualquer intervalinho, o contorno dele, onde essa distância, as imagens, seja menor que epsilon, ou seja, comparado com ele, a distância seja menor que epsilon, logo aqui seria L mais epsilon e aqui L menos epsilon, tá? Também, obviamente, como estamos pensando na parte da variável real, vamos só lembrar a parte lá em cálculo 1. Vou colocar aqui um gráfico qualquer, sem importar, uma coisa bem doida, vou lá colocar uma coisa assim, tá? E depois vou fazer que ele se vai encaixando lá, tá bom? Então, o que está me falando, olha, para qualquer intervalinho, será que eu consigo encontrar alguém? Será que conseguimos encontrar alguém? Tal de que para qualquer numerinho na frente desse numerinho que a gente quer encontrar, todo mundo se encaixa nesse intervalinho. Então vamos lá, vamos fazer o encaixe, tá? Vou colocar por aqui um intervalinho, olha lá, uma faixa, onde seria L mais epsilon e L menos epsilon, tá bom? Então, será que existe algum numerinho tal de que toda a função a partir daí para frente sempre está dentro dessa faixa? A resposta é que para este caso, sim. Olha aqui, se eu colocar, por exemplo, aqui o n, olha lá, qual seria aqui um ótimo? Poderia ser este. Se eu coloco aqui n. A partir deste n, sim, qualquer x que você coloque aqui, vamos a colocar aqui qualquer outra cor. Sim. Bueno, vamos a continuar aqui. Qualquer x que você pegar por aqui, x, olha aí. Esse x está sempre dentro dessa faixinha, tá vendo? Ele sempre está nesse intervalinho. Então, daí para frente, ele sempre vai estar dentro desse intervalinho e sempre vai estar cada vez mais perto, cada vez vai se acumular mais em ele. Por que estamos garantindo isso? Porque sempre está se acumulando, porque estou falando que para qualquer intervalo, se em algum momento subir dela, então pego um mais para frente, tá bom? Então, isso que me diz no caso de que fosse função. Mas agora, e se não fosse função? Agora vamos a lembrar na parte de sequências. Então, a única coisa que muda aqui em sequências é que em vez daqui a definição é a mesma, só que aqui já não seria números reais, sino que aqui eu vou colocar para todo n maior que n. E para este caso, a gente está se mexendo só nos naturais, né? 5, 6, 7, por aí vai. E então, o que a gente teria? Que a gente teria, vamos aqui colocar em 0, seria este, meu primeiro elemento da sequência, meu segundo elemento da sequência, terceiro elemento, por aqui, quarto elemento. Então, observem, a única diferença para este caso, que já não estou tratando como tal com a função, sim? Seria mais ou menos como este, não? Por aqui, e daí para frente, iríamos, então para este caso, n seria tipo assim, no gráfico, seria como 8, mas tanto faz, pode ser qualquer outro. Mas observem que daqui para frente, todos os pontinhos que estão aqui, eles estão também se encaixando nele. Eles estão acima ou sobre essa função. Mas basicamente a definição é a mesma, então. É muito bacana conseguir ver como dois temas totalmente isolados, como no caso de sequências, que fazem parte de cálculo 4, e assíntotas horizontais, que fazem de cálculo 1, basicamente é a mesma coisa, só que agora estamos atacando o problema de pontos de vista diferentes. No caso, estamos falando de listagem de elementos, mas eu estou conseguindo me valer de funções para conseguir propriedades sobre essa listagem que eu tenho. Então, é bem legal a gente poder observar esse tipo de comportamento. Então, essa é uma ideia gráfica de por que essa definição faz muito sentido para poder garantir a convergência de sequências. E olhem que estamos nos ajudando demais da função. Então, visando isso que a gente acabou de falar, a única diferença é que no domínio, em um lado são os números naturais e no outro lado seria uma função de variável real. Então, com isso teremos o seguinte teorema. Então, não é nada mais, esse teorema o que está me dizendo é, se eu consigo ter uma função, a gente já está craque, porque a gente já viu o cálculo 1, a gente já tem conhecimento e sentido fazer coisas sobre o cálculo 1. Então, neste caso, a gente teria
dada uma função qualquer, a gente já sabe calcular o limite, e se eu consigo que dada nessa função o f de n é exatamente minha sequência, então eu consigo garantir que o limite também é L. Tá? Dito de outro jeito, se uma função tem limite e minha sequência está sobre essa função, então, obviamente, também fica um pouco claro, é natural, que a sequência converte também para esse L. Então, em particular, temos isto que está aqui. Em particular, o que a gente tem é este tipo de comportamento. Aqui, isso também é pelo teorema anterior, a gente sabia isto do cálculo 1. E aqui, então, podemos concluir isto para nosso caso. Do cálculo 1, este limite a gente conhece, isso para R maior que 0, esse limite sempre dá 0. Então, se eu trocar x por n, claro, olha aqui, esta seria a minha função seria f de x. Sim? Agora, quem seria f de n? Minha função f de n seria 1 sobre n elevado a r, que seria exatamente esta função. Então, por definição, se isto dá 0, esta também tem que dar 0. Então, observação. Já temos uma forte ferramenta, então isto que está aqui é importante. Esse teorema anterior, o que está me dando é uma ferramenta para calcular limites. Então, como observação, se o limite dá infinito, então, claro, neste caso, observe que esta notação que está me falando é que, com certeza, pelo que a gente definiu, o limite não converte. O limite não converte. Mas também está me dando um comportamento. Está me falando que mesmo que não converte, ele está sempre subindo, ele está sempre crescendo. Um comportamento também importante. Mas agora, como definiríamos esse comportamento importante? É que para qualquer, melhor, de um jeito popular, vamos só falar, se ele sempre está crescendo, é porque para qualquer numerinho que eu tenha, sempre eu vou encontrar um elemento da sequência que é maior que esse número. Ou seja, dito de outro jeito, se eu pego o número 10, então, se ele está indo para infinito, sempre eu vou encontrar um termo da sequência que é maior que 10. Se eu pego 1000, sempre eu vou encontrar um número da sequência, um elemento da sequência que vai ser maior que 1000. Então, isso que está escrito aqui. Para qualquer número natural, para qualquer número que eu pegue nos naturais, sempre vou conseguir outro. Então, de que para alguém maior que esse que eu encontrei, existe um elementinho maior que esse m. ¿Sí? Então, a única coisa que está me falando é a parte formal do que a gente já espera do jeito informal. Tá? Qual seria a ideia gráfica? Então, a ideia gráfica, vamos a pegar, então, aqui se posso pegar qualquer funçãozinha. Vamos lá pegar uma funçãozinha a partir daqui, que ela sempre cresce. E o que está me falando é, olha, dado qualquer número, não importa, vou pegar qualquer número m. Sempre vou encontrar um número, sempre vamos encontrar um número n, aqui, vamos lá, por exemplo, aqui, n. Então, de que todos os elementinhos, pelo menos existe um, para este caso pelo menos existe um que é maior que m. Ah, não, mas se eu pego um número, então, por aqui acima, também vai acontecer a mesma coisa. Vou encontrar um mais para frente, tá? De que alguém está por cima dessa reta. Então, isso que está me falando é que a sequência não se encaixa no lugar e, além disso, que está crescendo. Mas nem sempre, eu vou falar que se ela diverte, então ela está indo para infinito ou para menos infinito, não. Lembremos do último exemplo do vídeo anterior, tá bom? Então, agora vamos a ver uns exemplos onde vamos aplicar exatamente o que a gente acabou de encontrar, essa ferramenta poderosa, que não é nada mais a parte natural do que a gente estava pensando, comparar ou usar a ferramenta de função dada pela definição. Tá? Então, olha aqui, para este caso, podemos definir então f de x como de x sobre x mais 1, e já olhando este elemento como uma função, a gente está levando o problema para a parte de cálculo 1, onde a gente já sabe calcular limites deste tipo. Então, basta somente calcular o limite quando x vai para infinito de x sobre x mais 1. Então, neste caso, temos duas opções. Isso seria igual ao limite quando x vai para infinito. Não esquecer de sempre, em cada passo, colocar o limite. Lembre que isso é uma coisa fundamental em cálculo 1. Aqui eu posso dividir todo por x, pelo máximo expoente do denominador, mais 1 sobre x, onde aqui
este iria para 1, este vai para 1, este vai para 0, logo nosso limite dá 1. Então, o que isto quer dizer? O que a gente acabou de encontrar é que o limite, quando x vai para infinito, de f de x é igual a 1. E, por outro lado, temos que f de n é igual a n sobre n mais 1, que é minha sequência, a n. Logo, então aqui, pelo teorema, temos que o limite, quando n vai para infinito, de a n é igual a 1. Ou seja, o que temos é que este limite dá 1. Então, observe, a gente tem um problema que de cálculo 4 se reduz a calcular um limite bem simples de cálculo 1, dado pelo teorema. Então, estamos encontrando, estamos representando essa sequência e estamos colocando acima ou sobre uma função já conhecida. Tá? Vamos aí para fazer outro exemplinho. Então, outro exemplo, a gente aqui, obviamente, vamos fazer o mesmo, vamos levar o problema para o cálculo 1, definimos uma função, caso fosse possível, neste caso é ln de x sobre x, e então agora vamos a tentar calcular o limite quando x vai para infinito de ln de x sobre x, podemos calcularlo de duas formas. Para este caso, observe, estamos indo para infinito, tem um logaritmo natural, já não posso assim, tipo, usar aquela mesma ferramenta de divisão, como fizemos no caso anterior, que era uma função racional. Aqui, o que a gente faz é, olha, observemos que aqui, quando x vai para infinito, isto vai para infinito, e isso também vai para infinito. Logo, então, podemos usar, tem uma indeterminação, sim, temos uma indeterminação, terminação do tipo infinito sobre infinito. Tá? Então, podemos usar L'Hopital. Então, isto é igual, não podemos esquecer, escrever aqui que a gente está usando L'Hopital, de algum jeito tem que mostrar que está usando L'Hopital para poder mudar o exercício. Por que posso mudar o exercício? Por culpa do L'Hopital. Então, o que me diz L'Hopital é que estou igual ao limite, quando x vai para infinito, da derivada do numerador, que seria 1 sobre x, sobre a derivada do denominador, que seria 1. Calculando o limite, esse limite dá 0, então dá 0. Então, pronto. Então, novamente, então, o que a gente tem aqui é que, pelo teorema, podemos de uma vez concluir que o limite, quando n vai para infinito, de logaritmo natural de n sobre n é igual a 0. E pronto. Então, está dando para ver qual é a vantagem de ter teoremas, de ter definições. Olha, cada vez que aparecer um teorema, em vez de ter medo deles, que a gente tem que sempre torcer para poder conseguir usar o teorema. Então, sempre que aparecem teoremas, em vez de ter medo deles, ao contrário, você tem que torcer para você poder usar eles. É bacana ter teoremas na mão, porque isso me ajuda a fazer os exercícios bem rápido. Olha aqui. Aqui estou calculando o limite de cálculo 1, de um jeito bem simplesinho, para calcular o limite de uma sequência. Que a princípio, via definição, poderia ser um pouco mais complicado. Tá? Então, como exercício, vocês lá vão a tentar fazer este limite usando as ferramentas do cálculo 1, tá bom? Então, vamos a passar para as propriedades do limite para sequências, onde, lembremos, neste caso, estamos representando as sequências do jeito e com a notação que a gente já vem acostumado nestas últimas partes. E vamos a tomar duas sequências. É super importante que essas sequências sejam convergentes. Tá? O sea, se elas são convergentes é porque o limite existe quando n vai para infinito. Ou seja, elas estão se acumulando para algum lugar. Tá? Não podemos esquecer isso. Isso por quê? Porque isso é uma das causas de erro mais comum. As pessoas, com frequência, esquecem garantir que separadamente duas sequências convergem, mas elas começam a abrir e usar
as propriedades do limite sem ter em conta que somente isso é válido por separado, tá? Eu estou colocando aqui bem grande, porque em geral os livros ele fala e ele supõe que a gente entende muito bem, mas é aí onde aparecem os erros. Então, basicamente, observe que as propriedades não vão mudar muito, dado que a sequência está definida por meio de uma função. Esta seria como um f de n. Então, basicamente, ela satisfaz as mesmas propriedades do limite que a gente conhece do cálculo 1, não muda em nada. Então, eu posso tirar constantes fora do limite e, em particular, o limite de uma constante é a mesma constante. Isso também é claro, olhando que se esta é o elemento da sequência, eu posso definir ela como função e pelo teorema claramente vai ser o mesmo limite, ou seja, deve ser C. Agora aqui, o limite de uma soma de sequências, eu posso separar, o limite é a soma dos limites sempre que por separado as sequências devem convergir, tá bom? Elas convergem. A diferença você tem do mesmo jeito, sempre que por separado também esses limites devem existir. O produto também. A divisão, sempre que o numerador, ou seja, sempre que o limite da sequência que está no denominador seja diferente de zero, então também posso separar os limites, tá? Mas sempre, em cada caso, estou batendo aqui a tecla bastante, sempre deve se garantir que o limite por separado existe, tá bom? E o limite de uma sequência elevado a p é o mesmo que calcular o limite da sequência e esse valor desse limite elevar ele a p. Isso por quê? Porque tem sentido, porque por separado converte, porque ela já em si converte, tá? Então, não esquecer isso. Depois a gente vai falar um pouco sobre os possíveis erros que podem acontecer nesse tipo de casos e também podem perguntar de um jeito futuro em qualquer espaço síncrono, tá bom? Então, galera, a gente se vê no próximo tema.